Isso também que é importante. Por quê? Custo operacional é o nosso famoso custo fixo da operação. O pessoal às vezes não usa, só usa o custo nutricional, né? Algumas pessoas. Só que não é o ideal. Por quê? Porque você tem pessoas trabalhando ali, essas pessoas estão trabalhando, né? Se elas são remuneradas, essa remuneração tem que entrar dentro do cálculo da operação, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Eu estou mexendo muito com projetos pequenos. Então, assim, quando você faz os projetos, são projetos pequenos, para 100, 200 cabeças, né? Até que começa a ter uma otimização aqui de gasto, né? De redução nesse custo do custo fixo, né? Quando você trabalha menos de 50 animais, e você tem que ter um colaborador, esse custo fixo fica muito alto. Por quê? Porque você tem que diluir, né, a remuneração desse colaborador, mais gasto de combustível, energia, né? Se tiver que pagar a conta de água, você tem que diluir todo esse valor, todos esses valores pelos 50 animais por dia. Então, o cálculo ele é feito por cabeça, dia. Está aqui na frente, ó. Reais por cabeça, dia. Então, quanto mais animais eu tenho dentro da operação, né, mais eu consigo diluir esse custo total. E aí eu tenho, por consequência, um custo operacional mais baixo, tá? Então, é importante isso, né? Tem alguns confinamentos aí de 1.000, 1.500 cabeças, né, que eles tecnificam para rodar, às vezes, com um colaborador só. Por quê? Porque um colaborador só, mas as tecnologias e tudo, você tem um custo, né, operacional diário mais baixo. Quando você tem dois colaboradores, você já aumenta, por consequência, esse seu custo diário, tá? Então, isso aqui é um outro indicador que a gente tem que ficar atento, beleza? Então, fique atento a esse ponto aqui. É importante calcular. Então, pega lá o que o colaborador recebe por mês, certo? Vai pegar lá, o cara recebe R$ 1.500 por mês, certo? Eu gasto mais uns 400 de combustível, pago mais uns R$ 300 de energia. Vou somar aqui, ó. No mês, vai dar aqui 2.200. Então, é R$ 2.200. R$ 2.200 dividido por 30 dias, dá R$ 73 no mês. Aí eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui 50 cabeças. 50 cabeças. Cabeças. Aí eu pego esses mesmos R$ 73 aqui, eu divido por 50 cabeças. Eu tenho um custo de 1,46 cabeça dia. Então, entendeu? A gente fez. Então, esse aqui seria o nosso custo. Marcelo, e se eu subir para 100 cabeças? Você vai para 73 centavos. Então, assim, dentro desse custo aqui, se não mexer, entendeu? Então, a importância. Ah, não, vou fazer só 25. Vai para 2,93. Então você tem que ter essa ciência. Por quê? Porque isso aqui tem um reflexo muito grande lá no seu resultado final, que é seu custo da roupa produzida, tá? Tem um reflexo gigantesco, beleza? Depois, se vocês quiserem, nós pode voltar nesses cálculos aqui e conversar mais também, tá, joia? E aqui a gente abastece, então, o custo. Quantos dias nós vamos fazer? É um, é dois, é três no ano, tá? Dentro dessa projeção, beleza? Eu costumo fazer para um só. Por quê? Porque cada giro muda. Às vezes muda o fornecedor, certo? Da matéria-prima. Às vezes não tem mais aquele ingrediente, você vai ter que usar outro. Então não serve a mesma projeção. A gente altera também, tá? Então tem toda essa importância, beleza? E aí vem aqui a parte do gasto aqui, né, que é a nossa aquisição de animais. Também é fundamental. Então, vamos pegar aqui, ó. Qual foi o preço que você pagou nesse animal, né, o preço da arroba de entrada? Aqui tá boi magro, mas na verdade é a arroba do animal, tá? Serve para macho quanto para fêmea. Então, ó, paguei 295, vou vender aqui, então a projeção de vender a 310, tá? E o que que eu faço? Isso aqui eu pego com o produtor, esse aqui eu pego uma projeção que está de venda no período que esse pessoal vai vender. Ah, para venda daqui 3 meses. Né? Qual que é a projeção que esteja o preço pago para esse animal? Ou senão a gente faz uma operação dentro da B3 para travar esses valores e não perder, né, com as variações que esse mercado tem. Isso é outra ferramenta que é importante também, tá? Que o produtor pode seguir. E a quantidade de cabeças, né? Ah, eu vou confinar duas. 20, 2.000, vai colocar aqui dentro, tá? Ah, não, vou fazer só 500.
Então, aqui dentro, beleza? Apesar do ganho de peso lá tá baixo, dentro desse cenário aqui, ó, só para vocês notarem, dentro do cenário de exigência, da dieta que estava cadastrada, que a gente não mexeu ainda, né? Dieta, exigência e o modelo econômico, se, né, tivesse esse cenário aqui realmente, ainda tem uma projeção de lucro aqui ainda, dentro dessa operação. Tá batendo, tá pegando aqui, ó, o lucro líquido por cabeça, vezes a quantidade de animais, dá 399.864. Se você pensar que esse giro aqui, ó, ele vai ser num total de 106 dias, ó, 107, ó, aqui, ó, 107 dividido por 30 dá 3,5 meses. Dá 112 mil por mês. Tá até bom, né? Tá até bom, né, Paulo? Já assim, né? Líquido no bolso. Então, então assim, mesmo sendo um ganho de peso baixo, no final o cenário tá interessante, beleza? Mas por conta também, a gente pensar aqui, né, do ágio da compra também tá interessante, né? E tem um reflexo, certo? Então, aqui, ó, essas partes, essas células que eu mostrei para vocês, que nós preenchemos aqui juntos, são essenciais, tá? Não vai direto na formulação aqui sem antes ajustar tudo isso aqui que a gente ajustou para trás, tá? Por quê? Porque senão você vai formular aqui, mas você está formulando para quê? Porque você nem entrou com os dados ainda. Então, assim, você está formulando para quê, afinal? Para quem está cadastrado lá. Se você mudar alguma coisa, vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Quer ver como que eu estou falando é verdade? E não é só aqui no nosso formulador, em qualquer outro, tá? Ó aqui, ó. A gente não mexeu em nenhuma inclusão de ingrediente. Nosso ganho está aquele mesmo, lá de 920 gramas, certo? Marcelo, não. Eu não vou entrar com fêmea lá no confinamento, tá? Esse giro lá agora, ao invés de fêmea, nós vamos fazer macho. É macho inteiro. Então, vamos pôr macho na rodada. Viemos aqui, ó, no sexo e colocamos um, que é macho inteiro. Vamos lá ver o desempenho? Foi para 1,2 kg. Só de mudar o sexo. Então, assim, ajustou o sexo, ganhamos aí 300 gramas, né? Então, assim, a fêmea, em termos de desempenho, em ganho de peso, ela tem um resultado inferior ao do macho. E em conversão também, tá? É importante ressaltar isso. Você pega a conversão alimentar aqui do macho, ó, tá dando 7,4, tá vendo? Então, para cada 7 quilos, né, e 464 gramas que esse animal consome, ele produz 1 quilo de carne. Vamos voltar à fêmea para ver? Vamos pôr aqui as novilhas aqui, ó. 3 novilhas. Vamos voltar. Precisa consumir 9,5. 9 quilos, 562 gramas para produzir o mesmo quilo. Entendeu? Então, assim, por isso que nós temos sempre que preencher o modelo de exigência antes, o modelo econômico, para depois vir na formulação. Porque senão você vai ter que formular tudo de novo. Porque mudou alguma coisa aqui, você vai ter que ajustar, entendeu? Então, assim, para vocês verem um reflexo, né? Que tem toda essa parte. Outra que tem um reflexo muito grande. Lama e sem lama. Ó, para vocês verem. 920 gramas, não mexemos na dieta. Chegou o período seco. Estiou, não vai chover mais, não tem lama. Sem lama. Vamos ver o desempenho? Para 1,165. A conversão melhorou 1 ponto percentual, quase. Então, sim, a importância que tem, entendeu? De se, né, fazer as projeções corretamente, tá? Isso aqui é fundamental, certo? Se não tiver preenchido corretamente, o seu resultado lá na frente ele vai ser incoerente com o que você está fazendo, porque não vai ser um reflexo do que realmente você programou, né, para ser executado, tá? E aqui entrando aqui agora dentro da formulação, que é uma parte, né, que a gente tanto gosta de trabalhar, e se vocês não quiserem usar o formulador e quiser usar o quadrado de Pearson, tá? Fique à vontade. Só não me chame, tá? Que eu não vou calcular nada na mão. Quem vem da graduação aí
A turma geralmente faz aí, né, muita formulação de ração, principalmente usando quadrado de Pearson, né? Não que seja ruim, né? É uma técnica importante que fez com que nós evoluíssemos para o que a gente tem hoje, né? Então, já que evoluiu, né, vamos usar o que evoluiu, então, né? E aqui dentro, ó, eu não vou mexer agora nos alimentos, eu vou manter o que a gente está trabalhando aqui, ó. Silagem de milho, milho moído, farelo de algodão, núcleo mineral e ureia, tá? Em Goiás, né? Eu não sei se todos estão em Goiás, mas em Goiás essa aqui é uma dieta padrão. Grande parte dos confinamentos que você chega tem esses alimentos disponíveis. É, aqui no oeste da Bahia não está diferente. Eu acho que pelo oeste está muito colado no estado de Goiás, né? Eu tive em dois confinamentos essa semana. Os dois estavam rodando com torta de algodão, né? Que é similar ao farelo, milho moído ou sorgo moído, certo? Ureia, núcleo mineral. E silagem de milho, silagem de milheto. Então, sim, né? Bem parecida com essa dieta. Toda vez que nós formos formular, principalmente agora nas primeiras formulações, eu quero que vocês se atentem a alguns pontos, tá? Nessas primeiras formulações que vocês vão fazer e nós vamos evoluindo de acordo com que as aulas ao vivo vão ocorrendo, certo? E que vocês também vão treinando. Vocês vão ficar sempre atentos aqui, ó. Proteína. Sempre vão ter que fechar a proteína da dieta, tá? Para as simulações que vocês fizerem. Então, olha aqui, ó. A gente tem aqui, ó, em vermelhinho, laranjado, o que a dieta está entregando. E no verde aqui, na linha de baixo em branca, qual que é a exigência. E aqui na diferença, ela fala pra gente se tá passando ou se tá faltando. Entendeu? Aí tem que, então, a dieta está entregando 13,3 de proteína bruta na matéria seca, né? A exigência é 12, tá passando um. Então, assim, tá passando até um ponto percentual, beleza, tá? Não tem muito impacto, não, tá? O que é o interessante é a gente fechar essa exigência dentro dessas primeiras formulações. Então, vocês vão sempre observar, tá? Como que tá aqui. Se tá fechando, se tá passando aí no máximo um ponto percentual, para também para não ter desperdício na excreção desse animal, certo? Estratégia, vocês não vão preocupar agora, tá? Tem algumas dicas que eu vou passar para vocês de estratégia. Que quando a gente vem trabalhando com dietas mais energéticas e com menos volumoso, a gente tende a explorar um pouco mais o estratégia para evitar um pouco mais de acidose. É uma estratégia que a gente pode fazer, por quê? Porque o estratégia ele não é degradado no rumen, tá? Então ele ajuda a ter uma amenizada aí desse impacto que o milho moído, né? Sorgo moído causa liberação de amido, tá? Fazendo uma liberação de energia aí lá na parte do intestino, beleza? Isso aqui eu vou deixar falar com vocês depois. Então, primeiro ponto, proteína bruta, vocês vão ficar de olho, certo? Segundo ponto, vocês têm que ficar de olho também. Esse aqui tem que ficar atento. FDN fisicamente efetivo, tá aqui em verdinho também. FDN, FE, tá? A dieta está entregando 16,3. A exigência aqui tá 13, né? E eu tô trabalhando aqui tá passando 3,3, certo? Eu coloquei aqui em vermelhinho aqui, ó, 8, ó, porque 8 aqui é restrição, ó. Menos de 8 não é interessante, tá? Então eu coloquei aqui para você estar atento, tá? Menos de 8 não é interessante. Se tiver passando, não tem problema. De acordo com que, né, o excesso de FDN não esteja atrapalhando o desempenho dos animais. Como assim, Marcelo? Vocês vão notar que quanto mais fibra tiver a dieta, por exemplo, fibra oriunda do volumoso, que aumenta consideravelmente o FDN fisicamente efetivo, você tende a ter uma redução no desempenho e uma piora na conversão alimentar. Por quê? Porque esse animal vai ter que consumir mais para aproveitar, né, toda a parte nutricional. E o animal ele tem duas saciações. Ele fica saciado de duas formas, certo? Ou fisicamente, que é por conta do enchimento do espaço ruminal, certo? Ou quimicamente, tá? O quimicamente ele permite saciar mais rápido. Então, uma dieta mais energética, que disponibiliza mais energia, faz com que esse animal se sacie mais rápido, né? Fisicamente, não. O animal encheu a barriga, ele não consegue consumir mais.
Então ele vai ter que esperar fazer a digestão ali para ele consumir novamente. Por consequência, ele perde um pouco de desempenho e piora um pouco de conversão, tá? Outro que vocês vão ficar de olho, fica de olho. O PDR aqui, ó. Vocês vão ficar atentos aqui com o PDR, tá? Como que tá aqui meu PDR, certo? Fiquem bem atentos aqui, ver se o PDR tá fechando, tá? Não tente não ficar abaixo da exigência, tá? Não fique abaixo da exigência e se ficar acima, também não deixe passar muito aí, além de um ponto percentual, certo? Então, assim, nessa primeira semana, eu quero que vocês treinem e fiquem atentos a esses três pontos, tá? Proteína bruta, FDN fisicamente efetivo e o PDR, tá? Vão ficar bem atentos a esses pontos para a gente poder, né, chegar na próxima aula, vocês estarem bem alinhados até esse ponto de agora, e a gente seguir para as exigências de macro e micro minerais, tá? Que também são fundamentais dentro da formulação, beleza? E aí eu quero que vocês treinam essa parte. Só para ilustrar aqui para vocês, vocês vão ver que aqui, ó, a gente consegue trabalhar bem. A gente tá aqui com a dieta aqui, ó. Silagem, 28%, milho, 65%, torta, que é o farelo, 3,5%, núcleo, 1,46%, ureia, 1,35%. Outra dica, tá? Ureia, tenta não trabalhar acima de 1,4, tá? Tenta sempre trabalhar abaixo de 1,4% de inclusão. Por quê? Para a gente evitar aí ao máximo, principalmente esses períodos chuvosos, alguma intoxicação, tá? Porque dependendo de como for o manejo na fazenda, de limpeza de coxo, essas coisas, a gente pode ter algum tipo de problema, tá? Mas vocês vão ver também que um outro consequência disso é um aumento excessivo que vocês vão ter lá no PDR, tá? Porque eles disponibilizam aí o PDR para a gente, né? Vai disponibilizar muita coisa a partir do PDR. E, né, você também tem uma excreção excessiva aí, né? Um desperdício, né, desse ingrediente, que não é barato, tá? Beleza? E o núcleo, a gente vai trabalhar com a recomendação do fabricante, saindo da recomendação quando nós identificarmos que os alimentos que nós estamos utilizando também ofertam os nutrientes que a gente precisa e a inclusão do núcleo pode ser reduzida. Então, assim, quando a gente identificar que os nutrientes, né, que os alimentos possuem, né, uma boa, como que eu vou dizer, estão bem na parte de nutrientes, estão muito bem, né, a gente às vezes pode reduzir um pouco a inclusão do núcleo, que isso vai vir via os outros alimentos e barateia a dieta, tá? Caso contrário, a gente vai entrar com a recomendação do fabricante, beleza? Do que produziu o núcleo. Tá certo? E aqui vocês conseguem mexer tranquilamente, ó. Eu vou reduzir aqui, ó. Vou mexer aqui, ó. Então, a partir do momento que vocês mexem aqui, ó, de 28 eu mudei para 12. Automaticamente aqui, ó, embaixo na dieta, no final, ele já fala que eu não tenho mais 100%. Eu tenho que fechar sempre em 100% a composição. Então, assim, a composição, ela sempre precisa fechar em 100%. Eu tô com 84%, então tá faltando aqui 16% para fechar. E eu posso distribuir. Se eu quero montar uma dieta mais energética, às vezes eu posso aumentar aqui, ó, subir o milho moído para 70, aumentar o meu farelo de algodão aqui, ó, que também tem fibra, para me ter mais um FDN mais disponível. Às vezes eu quero, não, vou usar a recomendação do núcleo do fabricante, que é 2,5. Ureia, eu vou deixar aqui, vou trabalhar com um. Vamos ver como vai ficar a exigência lá, só para vocês terem uma ideia. Eu ainda tenho aqui o espaço para trabalhar, ó, de 6,5, né? Então eu posso, deixa eu ver, vou chegar aqui ao meu farelo de algodão em 10 e vou aumentar o restante aqui, ó, para 17,5, 16,5. Ajustamos a dieta aqui para uma dieta mais energética, com 16,5% de volumoso, que é vem da silagem, certo? Só que ela não deixa de ter fibra. Por quê? Porque o milho, o farelo de algodão, são fontes de fibra. Então vamos ver aqui como ficou, ó, para vocês verem, ó. A proteína subiu, né? Assim, tá com 14,4, então tá passando, né? Tá passando ainda agora, porque também vem da torta. O meu FDN aqui, ó, tá com 12,4, então tá muito bom, tá excelente. Então, assim, tá próximo de 13, tá acima de 8. E tá vermelhinho aqui embaixo, por quê? Porque o desejável para ele seria se estivesse acima de 13.
Mas se tiver acima de 8 tá tudo certo, tá? Vocês vão dificilmente ter alguma dificuldade aí, né, na parte de saúde dos animais. E o nosso PDR também bateu, ó. Então a gente tem uma dieta aqui, ó, que é uma dieta mais energética e que fechou toda aquela parte ali dos 3 pontos de exigência nutricional que a gente quis trabalhar. E ele subiu um pouco o ganho de peso, ó, ele ajustou um pouquinho o ganho de peso, tá? Desses animais. Vamos ver se fosse os machos aqui, como que ficaria esse resultado ali, final. Vou dar aqui. Ó, os 220 no período de chuva, com lama, né? Os da roupa, ó, baixo, 81 dias dentro dessa dieta, tá? Então, assim, vale a pena vocês fazerem esses testes usando a ferramenta para vocês identificarem, né, todas essas projeções e essas melhorias de desempenho. E vocês vão notar que, a partir do momento que vocês vão reduzindo a fração volumosa e melhorando essa parte do balanceamento da parte concentrada da dieta, você melhora a conversão alimentar e melhora ganho em peso, tá? Então você vai puxando esse resultado aí para cima, tá certo? Isso aqui é fantástico. Não mostrei para vocês, mas aqui a tonelada também basta digitar, tá? Basta vocês digitarem aqui os custos, tá? Bem tranquilo, beleza? Aqui 1.350, que ela já vai atualizando automaticamente, certo? Bem tranquilo mesmo, tá? Durante essa semana, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu costumo, nos outros cursos, passar algumas atividades que eu falo que é atividade de aprendizado, que é para fixar, né, o conhecimento nosso. Então, como que funciona essa atividade de aprendizado? Vocês vão, e é até bom que a gente vai discutir em grupo, lá no grupo do WhatsApp. O que que vocês vão fazer? Eu vou enviar lá no grupo do WhatsApp para vocês toda essa entrada aqui, ó. Vou simular uma fazenda, certo? E vou simular um cenário. Vai ser uma fazenda, animal entrando com peso X, saindo com peso Y, se é jejum ou se é sem jejum, qual que é a raça, sexo, tudinho. Eu vou dar essas informações para vocês, certo? Vou dar essa parte aqui do modelo econômico também. E aí vocês vão sugerir uma formulação. Marcelo, mas eu ainda não tenho confiança em formular. É justamente para isso, tá? Que é esse exercício, para vocês começarem a fazer, a passar para a formulação o que vocês estão aprendendo. E aí, dentro disso, nós vamos discutir e eu vou dando dicas para vocês, para a gente evoluir junto dentro desse curso, tá? Até agora, ficou alguma dúvida? Tá tranquilo? Ô, Marcelo, Ah, só uma dúvida aqui que surgiu manda aí. é na questão, né, de você falou para a gente alguns pontos para a gente avaliar melhor, né, na questão da proteína, certo? Na Certo, questão da fibra do FDN efetivo, sim, né, e no PDR, né? certo. Tem, além desses aí, e alguns pontos lá dos macro e micronutrientes, qual outro composição que a gente deve se atentar aí na questão de chegar no teto máximo de limitação? Tá. É, principalmente aqui, ó, a gente pensar em trabalhar. Eu não vou falar para vocês se preocuparem com NDT agora, tá? Porque a gente vai estar trabalhando com dietas mais seguras, tá? Mas assim, tem um limiar também de NDT que a gente vem trabalhando, que está muito ligado também a uma dieta mais arriscada ou menos arriscada, tá? Mas se a gente pensar principalmente aqui, né, dentro do cenário atual, que é um cenário mais moderno, a gente nem iria olhar mais muito proteína bruta, mas sim extrato etéreo, FDN, PDR, que é fundamental, certo? Que é o que realmente está sendo degradado no rumo ali. E a parte micro e macro minerais que a gente estava falando, certo? E depois, né, eu vou ensinar vocês a fazerem um cálculo para ver se essa inclusão do núcleo ela está disponibilizando para os animais realmente a quantidade que eles precisam ingerir, né, do aditivo que está sendo utilizado. Porque dependendo da inclusão que você estiver fazendo, que você fizer aqui, você vai fazer com que o animal consuma menos aditivo do que realmente está programado. E aí, por consequência, por exemplo, se o animal ele ingere menos monenzima do que estava projetado, ele não vai ter uma melhoria de conversão alimentar igual você pensaria que ele tivesse. Então, tem alguns reflexos, tá? Outro ponto que a gente vai aprender mais para frente é o quê?
que alguns ingredientes, por exemplo, caroço de algodão, tem alguns limitantes de inclusão, assim como eu falei para vocês da ureia hoje, tá? A ureia tentar não trabalhar acima de 1,4, certo? Não tentar, a não ser que tiver muito difícil de fechar mesmo, e você vê que na fazenda não vai ter nenhum tipo de problema de manejo, certo? Mas no caroço também tem algumas avaliações que a gente tem que fazer, vou passar isso para vocês também, certo? E, além da inclusão, também é importante alguns pontos dentro desses alimentos, isso aí o Paulo sabe muito bem, que é o quê? A avaliação visual desses alimentos. Porque não é só a inclusão de silagem de milho, mas tá, eu vou incluir 16,5% de silagem de milho. Mas essa silagem de milho, por isso tem que fazer análise. Essa silagem de milho minha, ela tá bem picada? Ela tem muito milho? Ou ela tem pouco milho disponível, certo? Por que que isso interfere? Porque isso vai ter um reflexo aqui, ó. Então, isso que é o problema de usar, às vezes, biblioteca padrão. Porque se eu assumo que uma dieta ela tá rica em milho, uma silagem ela tá rica em milho, e essa silagem lá que eu estou usando ela não tá, e no computador ela tá, você vai subestimar o resultado. Porque, na verdade, você está colocando um amido que você acha que tem, mas na verdade não tem na dieta, né? Então, isso aí é um baita de um problema também. Tá certo? Então nós vamos checar aí, mas esses pontos são os pontos fundamentais, tá, Paulo? Em cima do seu dúvida aí, que nós devemos observar aqui dentro das formulações. Beleza? Deu para tirar a dúvida? Deu? Tá. Eu não falei Valeu, para obrigado, você viu? de nada, mas aqui, ó, é a nossa relação de cálcio e fósforo, né? No mínimo 1 para 1, né? E no máximo aqui 4, né? 4 para 1. Tá? Então aqui tá dentro, tá 2 para 1, tá entre 1 e entre 4, vai ficar verdinho. Se ficar vermelho aqui não tá fechando, tá? A nossa relação de cálcio e fósforo. E aqui embaixo é nosso resumo da parte nutricional, tá certo? Bem aqui embaixo, ó. E aí, assim, tá finalizando a aula, mas só para aproveitar, né? Deixa eu voltar aqui no RLM para mostrar um negócio para vocês. Tá aqui, ó. Aqui, ó, eu tava falando com vocês, ó, da parte de exigência, é bem essa parte animal aqui, ó. Aqui eu tenho peso inicial, se é jejum ou sem jejum, tá? Foi em jejum esse peso aqui? Foi, jejum. Aí vai manter o mesmo peso. Não, não foi em jejum. Então o peso em jejum seria 361. É, para abater, teve jejum, o peso que esse animal foi para o frigorífico, fez jejum ou não fez? Não fez. Então, não fez. Então, na verdade, o peso de jejum seria esse. Aí você vai ajustando. Rendimento de carcaça inicial, final, mesmo esquema lá, ó. Raça, só que aqui tem as raças. Sexo, tem o sexo. Aqui, ó, a parte de tamanho corporal é por raça, não é por score igual lá, mas tem um númerozinho aqui indicando, tá? Você está usando monenzina, aqui já tem quase todos os aditivos, tá? Então você vai selecionar aqui o que você está utilizando, certo? Só não tem a narazina aqui, mas tem como você incluir por fora, beleza? Então aqui tem tudo. Se está usando, se é fora do Brasil, se usa implante ou não, tem até isso, tá? Implante de hormônio. E aí a parte propriamente dita de formulação. Então, assim, o RLM ele também é muito prático, tá? Só que é uma licença que ela é paga, né? É uma ferramenta paga mas muito boa, né? Só para vocês terem uma ideia, eu formulei ontem um produto para uma fazenda aqui, ó, do oeste da Bahia, ó. Um proteico energético 3,03% do peso vivo de consumo. E quando eu venho aqui em resultados, ó, para vocês verem o relatório que ela me entrega, ó. Isso aqui a gente vai fazer, só que em outra ferramenta. Eu vou ensinar vocês a fazer na terceira aula. Aqui, ó. Eu entrego aqui, ó. Quem que é o técnico, quem que é a empresa, número, telefone, custo, né, da tonelada na matéria original, na matéria seca, qual que é a fazenda, né? E aqui, ó, o produto, nível nutricional, tudinho, ó. Então, os gráficos, ó. A gente vai, ó, aqui, o que que é para fazer lá na fábrica, a batida, tudinho. Então, assim, o RLM já vem com isso, tá? No formulador não tem para extrair o relatório dessa forma.
mas eu tenho outra ferramenta que eu vou disponibilizar para vocês, que a gente vai pegar e vai gerar esse relatório, um relatório bem similar e bem completo, tá? Que é para entregar para o produtor. Falar, ó, aqui está a projeção nossa inicial, aqui está a nossa projeção de resultado final, tá? E a gente consegue ter toda essa troca de ideia. Beleza? Tudo tranquilo até agora? Beleza, então. Show de bola. Então, nós vamos encerrar, então, essa nossa aula de hoje, tá? Espero que tenham gostado até agora, né, Paulo? Assim, tem algumas coisas que eu acho que você já tinha até visto, né? A gente falou muito antes, mas, né, o aprimoramento vem com a prática. Então, assim, treina. Eu vou colocar a atividade lá no grupo do WhatsApp. Vocês vão treinar, certo? Essa aula também vai ficar disponível lá. Se tiver que voltar, falar, não, eu quero ver aqui de novo aquela parte que o Marcelo explica do preenchimento da exigência. Entra aqui e assiste a aula que vai estar disponível, tá? Vai estar tudo disponível para vocês. Fechou? Então, beleza. Então, bom final de semana, tá? A todos aí. Vamos ver aqui. O sol aqui é violento, né? Vamos ver como é que tá ali fora, que eu tô dentro aqui, tô no ar-condicionado aqui, não tô vendo nada lá fora. Ou se já tá chovendo, né? Lá de Goiânia tá chovendo, né, Paulo? Não, Marcelo, tá até limpo Só aqui. hoje? Bom, Tá, hein? hoje fez um solzinho bom.